André, você que sempre fala de fluxo de ordens, o que você acha daquela plataforma Bookmap? Tá, eu gravei esse vídeo aqui porque eu recebo tanto essa pergunta que eu falei, tem que não só escrever ali no Instagram sim ou não, né? Preciso fazer um vídeo e dar os meus argumentos. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade. E esse vídeo é, na verdade, uma provocação de um monte de gente que me pergunta, na verdade, o que eu acho do Bookmap, que, na verdade, né, assim, é uma plataforma americana, tá, que tem, assim, vende a ideia, né, de que, você vai enxergar, você vai aprender fluxo de ordens de maneira muito mais visual e, consequentemente, muito mais rápida. Isso é o que ela é, tá? A Nelogica tem algo parecido que chama, se não me engano, mapa de fluxo. Tá? É parecido, não é exatamente igual. Eles tentaram chegar numa coisa muito parecida, mas assim, em termos de configuração e visualmente acaba ficando um pouquinho diferente, mas a ideia é se replicar as funcionalidades. Tá? E assim, é baseado no quê? Tá? Antes de eu falar a minha opinião. Na verdade tem vários tipos de trade que dá para fazer ali, mas assim, são duas principais premissas. A principal premissa, né, é de que você consegue enxergar a escora de liquidez, você consegue enxergar de maneira muito fácil, né, se não me engano vai ficando vermelho ou amarelo, né? André, por que você não mostra na tela? Bom, porque eu não tenho essa plataforma, né? Já usei, já fiz teste e tal, não sei o que, mas assim, eu não tenho para ficar mostrando aqui. Mas você vai entender o que eu quero dizer, se você sabe ou não, você vai entender, assim. A ideia é que você tem ali as regiões a quantidade de lote em cada nível de preço é guardada no histórico. Tá? Isso é uma coisa bem bacana dela. E ela visualmente, ao invés de você ficar pensando em número, falar, 500 lotes de dólar é muito, 1000 lotes de índice é muito por nível de preço. Ela te dá uma referência visual, óbvio que você precisa filtrar para poder chegar naquela regra de coloração, mas quanto mais vermelho vai ficando, maior é o volume que tem naquele nível de preço. Tá? O volume, na verdade, é de ordens limitadas no book de ofertas, não são ordens executadas, não é agressão, vou falar isso depois. Tá? Então, você tem ali uma referência muito visual e você consegue consultar o histórico, é uma das grandes vantagens dela, né? E o apelo, vamos dizer, de marketing dela é esse, né? Assim como o cara que vai aprender análise técnica, ele tem o apelo visual do histórico, de conseguir bater o olho, né, no gráfico, sei lá, o cara aprendeu que cruzamento de média móvel é bom, ele vai lá e olha, cruzou semana passada, semana retrasada, na outra, e ele vê a consequência daquilo, ele vê, né, o sinal e ele vê a consequência no preço. No Bookmap, essa questão, né, de ter as áreas, a quantidade de lote em cada nível de preço registrado em histórico, dá essa referência visual de falar, nossa, olha aqui, ó, o preço bateu aqui, tinha muita compra, subiu. Olha ali, o preço bateu ali, tinha muita venda, caiu. E muita gente acaba misturando isso com outras técnicas, com questão de price action, com sequência de topos e fundos, com teoria de Down, por aí vai. Tal. Visualmente ela ajuda. Tá? Então você tem essa vertente de o registro histórico de quantos lotes em cada nível de preço, que é a profundidade da fila. E você tem, né, um outro conceito que é extremamente válido, que é o seguinte, né, o preço só vai cair ou subir se tiver consumo de liquidez naqueles níveis de preço. O mercado está 1 com 2, digamos que essa é a oferta. Tem muito lote na compra 1 e muito lote na venda 2. Em teoria, se não houver cancelamento dessas ordens, o preço não consegue ir para 3 e não consegue cair para o bola, para baixo. Tá? É 1 com 2. Para ele subir para o 3, tem que haver um consumo de liquidez na venda 2, ou seja, precisa haver uma agressão de compra consumindo liquidez pré-existente na venda 2. E para ele cair para o bola, né, tem que haver consumo de liquidez, ou seja, vendedores fechando contra aquela compra pré-existente no book A1, consumir aquela liquidez pré-existente na compra, ou seja, tem que haver agressão de venda para o mercado abrir espaço para poder negociar no bola e meio, no bola, no caso do dólar, isso, tá? Então, assim, essa premissa de que você consegue enxergar regiões de liquidez muito expressivas, que estão ali em vermelho, por exemplo, com o preço no meio, né, e tem muito lote na venda, por exemplo. Né, visualmente bate ali e fica caindo, você fala, nossa, olha aqui, é só vender quando tem bastante lote. Né, e se o mercado vai lá e varre aquela liquidez, ou seja, tem muita agressão num nível pré-existente, onde tinha muita venda em vários níveis de preço, aí tem várias análises, se é um nível de preço só, se é uma faixa e por aí vai. Quando tem agressão, ele consome liquidez de vários níveis de preço e aquela varredura fica visual, tanto na identificação, né, do tamanho de cada agressão por tamanho de bolas, tá? Eu vou lá porque eu não gosto disso, mas quanto, né,
aquele histórico de preço que vem vindo vermelho ali no 1, de repente some aquele histórico vermelho no 1 com umas bolas grandes. Fala, putz, varreram toda a liquidez na venda a 1, a 1,5, a 2 e a 3. Opa, se varreram toda aquela liquidez, provavelmente aquela agressão de compra vai continuar e provavelmente tem alguém ou alguém, né, mais pessoas com interesse comprador e aquilo provavelmente vai continuar subindo. Ou seja, tem fundamento, tá? Essa questão de bater em nível de preço, tem muita compra, fazer alguns trades de compra ali, tem muita venda, fazer alguns trades de venda, aquilo fica visual, não é toda que funciona, mas fica visual, né? E a questão da varredura da liquidez quando tem muita compra, muita venda, abrindo espaço para o mercado andar a favor daquela agressão, também fica visual. Ah, André, então é bacana, né? Então, aí vamos entrar porque eu não gosto dessa ferramenta. São alguns pontos, eu consegui selecionar 4 grandes grupos aqui, 4 grandes motivos pelos quais eu não gosto. Ah, André, você já usou? Usei. Pô, usei. Eu, como já tinha, vamos lá, o primeiro ponto. Para mim, né, eu perco sensibilidade do processo de enxergar o consumo de liquidez, da agressão. Eu aprendi a olhar o mercado com o book na horizontal, não com o book de régua ali, né, que todo mundo atualmente usa. Para mim perde completamente a sensibilidade. Aquela régua subindo ou caindo, você não enxerga quantos lotes tem na compra ou na venda. Visualmente, teu olho não consegue acompanhar aquela régua no Superdom, no Dom, que seja. Tá? Eu aprendi e é um pouco de... não tem certo e errado, é a forma com que eu fui acostumado, né? Visualmente, o book fica parado, você tem a fila de compra do lado esquerdo e a fila de venda do lado direito. Os preços não mudam de lugar, o que muda é o preço. O Dom, para mim, né, fica subindo ou caindo, o meu olho tem que ficar subindo ou caindo. Eu não consigo ler o número. Tá? No book antigo, no book na horizontal, eu consigo ler o número. A melhor compra é 100. Né? Ela não fica subindo ou caindo. Agora a melhor compra é 90, agora a melhor compra é 80. Né? E em cima, um histórico de times and trades de ordem original, eu vou enxergando. Putz, olha, a agressão está indo para o lado da compra, para o lado da venda. Né? O mercado era 100 com 110. Pô, 110 agora não é mais vendedor, agora é comprador, é 110 com 120. E aí eu vejo no Times and Trades, negócio a 110, agressão de compra. Então, assim, o processo de enxergar a agressão, eu perco sensibilidade no Bookmap. Para um cara que está começando do zero, cara, é muito difícil. Já fiz até vídeo aqui no canal, né, da primeira grande dificuldade de quem vai operar por fluxo de ordens. Vou largar, sempre que eu cito aqui na descrição aqui embaixo. Tem um maisinho embaixo do vídeo, eu coloco todos os links de vídeos ali. E ali é isso, o grande problema no começo é foco, né? Você não consegue deixar o olho preso naquilo. E o Bookmap talvez ajude nisso. Mas eu não tenho sensibilidade, eu perco. Para mim, aquele tamanho de bola, né, a agressão de 300 é grande, é uma bola. Eu tenho que recriar na minha cabeça um padrão visual para uma bola com aquele diâmetro é uma agressão de 300. Cara, para mim não é isso, entendeu? Eu já passei pela fase difícil, que é aprender a acostumar o olho a enxergar o processo de consumo de liquidez. Essa facilidade do Bookmap não adere. Trocar trade a trade por tamanho de bola, por tamanho de círculo, que é o tamanho da agressão, para mim não funcionou. Segundo grande motivo pelo qual eu não gosto do Bookmap, não mostra player. André, mas nos Estados Unidos... Cara, é a mesma coisa que você entrar numa festa, todo mundo é cego, só que você não é. Deus o livre guarde de falar um negócio desse, não é uma brincadeira idiota aqui, mas assim, todo mundo é cego e você não é. Cara, você não vai enxergar. Entendeu? A questão é o seguinte, no Brasil é liberado o player. Mas lá fora... Cara, mas aqui é liberado. Tira a venda do olho. Assim, entendeu? Dois dos trades que eu busco hoje no índice, eles são inerentemente, precisa olhar o player. Um é front running, e o front running faz parte, vamos dizer, ele é mandatório para poder operar a distorção. Eu tenho que saber que tipo de player está causando a distorção no preço justo, né, e que tipo de player eu vou pegar para poder convergir para o preço justo. Me ajuda. Tá? Então ele ajuda inclusive na distorção. Quando não tem distorção, dá para dar front running em cima de robô executor, mas tem que ser um robô executor. Se eu não enxergo o player, a ponta, eu perco sensibilidade. Se é o mesmo cara, se a ordem 1 está vinculada com a 2, com a 3, com a 4, ou se são ordens aleatórias de players distintos de mercado. Se for ordem aleatória, eu perco a lógica operacional que eu tenho, né? Então, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também, de putz,
de criar um racional na cabeça. Putz, esse cara tá criando um robô, ele tem uma ordem grande, essa ordem foi dividida, tem a ordem 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E eu olho isso em frequência de ordens por minuto. Cara, é isso. Todo mundo é cego, mas você não é, cara. Entendeu? Assim, e o Bookmap, ele pressupõe que você, cara, que se dane player. Pra mim, cara, é aquilo. É não querer tirar a venda numa festa em que, pô, você pode enxergar. Entendeu? Você pode, uma escolha tua. E o outro é um trade em cima da pessoa física. Cara, o Bookmap não mostra esse tipo de informação, pelo contrário, ele mascara tudo numa coisa mais, né, uma coisa mais de fora, independente de quem é player, é um outro tipo de operacional, tá? Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, tá? Mesmo nos raros trades de score, que é aquele trading que você faz porque tem muita compra no book, ou vende porque tem muita venda, são raros. Inclusive já deixei um outro vídeo aqui também que eu já falei sobre score. Será que elas ainda funcionam no dólar? Não falei sobre índice ainda, tá? Mas assim, os raros trades em que isso funciona, né, e que a ferramenta é muito boa, porque é uma referência visual, né? Pô, tem uma área muito vermelha ali de compra. Putz, tem muita compra ali. Visualmente o preço bate nela. Putz, é visual, é gostoso de ver, porque teu cérebro associa. Putz, olha, aqui tem muita compra, hein? Deu certo, subiu. E mais ainda, você consegue estudar o histórico daquilo, né? Putz, você vai criando confiança naquilo, mesmo que funcione pontualmente, esse tipo de trade. O que eu perco? Eu perco a composição da fila. Eu olho lá no Bookmap, tá vermelhão a compra. Pô, você tem muita compra. E esse vermelho tá ali parado há um tempão. Tem várias configurações de tempo, que a ordem tem que estar ali a mais do que X segundos. Ela não pode estar sendo cancelada, porque aí, sei lá, pressupõe que é blefe, por aí vai. Só que eu não consigo olhar a composição, cara, quem é o player. E nos raros trades que hoje eu faço em cima de score, que são poucos atualmente, antigamente era muito mais, hoje são poucos, eu tenho na minha cabeça que olhar quem é o player. Porque qual a composição daquela fila, cara? É uma ordem grande de 500 que está compondo aquela fila no índice, ou são 10 ordens de 100? De quem? Quem é o player? Né? Importa para mim. Não é trivial concluir sobre isso, mas importa. Importa pelo cancelamento e por aí vai. Mas, nesse ponto, o Bookmap joga muito a favor, que é esse registro, né, ao longo dos últimos segundos e minutos vai ficando. Então, você não precisa guardar na memória aquela magnitude de lotes. Aquele rastro vermelho, ele vai ficando. Né? E se é blefe, ele aparece e some. Você fala, você consegue identificar aquilo muito fácil, muito rápido. Parece blefe isso aqui e tal. Mas, em termos práticos, você precisaria de ter uma descrição, né, de, putz, beleza, qual que é a composição dessa fila? É blefe de quem? Ah, André, mas lá fora não... Mas aqui é aberta a tela, aqui dá pra ver. Entendeu? Aqui dá pra ver. Então você perde essa descrição. E o quarto item, né, ele é um pouco, né, pelo qual eu não uso, né, ele é um pouco mais profundo, que mesmo que inconsciente, você tá usando, quando você usa Bookmap sozinho, sem nada, você está pressupondo, mesmo que de forma inconsciente, que a profundidade da fila, ou seja, a quantidade, as ordens limite, as ordens que estão no book, elas têm uma preponderância. Isso pode acontecer, não é que vai, mas você acaba por essa possibilidade de consulta histórica, né? De, pô, tem mais compra, subiu, tem mais venda, caiu. Você começa a criar uma relação de causa e efeito só nessa variável. Opa, tem mais compra no book, vai subir porque tem interesse comprador. Tem mais venda no book, opa, vai cair porque tem interesse vendedor. E cara, essa é uma das variáveis. Tem um vídeo que eu fiz, 7 variáveis de microestrutura que explica o movimento de preço, né? Além da agressão. Score ordens, né, no book, ordens limitadas, profundidade da fila é uma dessas. Tem outras. E o Bookmap, ele vai, pelo que eu percebi também, ele vai te moldando a você, como ele não te dá granularidade de outras informações, porque pô, não te mostra player, não te mostra composição de fila, a agressão perde sensibilidade, você troca número por tamanho de bola, ela não compila muito dado, então pô, você vai olhando ali tique a tique. No mercado de índice, por exemplo, você não tem como olhar tique a tique mais. No dólar, até com filtro ainda faz sentido, né? Mas você vai dando meio que de forma inerente, subconsciente, uma importância maior do que a fila tem. Você vai dando uma importância para a fila,
para quanto order imbalance, que eu chamo, né? Quanto mais lote na compra, menos lote na venda, né? Você fazer um net desse negócio. Não é agressão, hein? É ordem esperando execução, ordem limite no book de ofertas. Você vai dando muita prioridade para isso, mesmo de forma subconsciente. Eu tô falando porque eu, com toda a experiência que eu tinha quando eu sentei nela, me vi caçando. Pô, peraí, aqui tem mais compra, aqui tem mais venda, aqui tem mais compra, no book. E falei, e todo o resto? Eu falei, e a intenção? Eu falei, ordem no book é a minoria do que explica preço. Muitas vezes você tem o order imbalance, que é compra e venda em igual proporção, você tem compra e venda na mesma magnitude, ou seja, order imbalance igual a zero, você não tem mais compra ou menos venda, e o preço sobe ou desaba. Ou seja, o que explicou o preço? Não foi ter mais venda ou mais compra. Não, foi que entrou agressão no mercado. E você não enxerga pelo order imbalance, você enxerga pelo tamanho das bolas, mas aí, putz, você enxerga pelo anelógico, olhando ali a relação do bateu, tomou, num book ou num superdom com times and trades. Né? E com toda a riqueza de detalhes que é categorizar em grupos, que eu acredito que o Brasil ainda nos permite. Então, assim, basicamente é isso. Então, assim, basicamente é isso. Tem a parte boa, que é essa parte visual, essa parte de consulta, mas tem essas outras partes ruins. Tá? O que eu faço para poder, vamos dizer, incorporar o que falta de bom, o que tem de bom no Bookmap e no meu operacional? Na Anelógica tem, vou até ver o nome que eu não lembro de cabeça, que é um botão direito no gráfico, tá? Você coloca o botão direito, livro visual. O que vai aparecer ali? Eu ponho o filtro, não largo aquilo. Aquilo aparece o book, mas não o histórico do book. Aparece o book naquele momento dentro do gráfico. Eu ponho o filtro, no caso do índice eu uso um filtro alto, eu uso um filtro de 200 lotes, por oferta, não por nível de preço, filtro por oferta de 200 lotes, porque eu consigo deixar dentro do gráfico, fica aquele candlezinho de 1 minuto ali, tal, e ali, putz, ele equivale ao Bookmap sem perder a característica de um gráfico de candlestick, que é o que todo mundo meio que está acostumado. E aí, só que ele não registra histórico. Mas me atende. Eu não preciso ter outra plataforma, eu não preciso pagar por outra plataforma. E visualmente, qual é o problema de ter duas? Aonde meu olho vai? Para o processo de consumo de liquidez, né, book, times and trades, posição técnica, as telas que eu uso para front running, que é a análise do player, do plugin que eu desenvolvi, ou para o mapa de calor do Bookmap. Onde vai meu olho? Entendeu? É muita coisa para olhar. Daria para montar a tela? Dá, claro que dá. Mas para o meu operacional, para essas 4 oportunidades, 4 estilos de oportunidades diferentes que eu busco, eu tenho que estar olhando para mais coisas. E, assim, para mim não faz sentido. E faltou dizer um negócio aqui. Ele não é uma verdade absoluta para todo mundo, que tipo, que ele não é bom. Mas, por exemplo, para o índice hoje, para mim, faltou dizer isso também. Né? Eu tenho operado mais índice. Mais não, eu tenho operado intraday índice. Para ações, acho muito parecido com índice também. Eu acho que você perde totalmente o grau discricionário dos algoritmos que estão executando em ações ali. Para dólar, eu tenho uma certa, vamos dizer, no mercado atual de dólar, eu acredito que o Bookmap talvez, para algumas pessoas, possa fazer mais sentido. Por quê? Tá? Essa riqueza, né, do histórico e de uma fila um pouco mais composta ali, né, e com uma menor importância, não diria que vamos dizer assim, é mais difícil você categorizar player no dólar do que no índice, saber quem é quem. No dólar você erra mais, fazendo esse tipo de... Tem mais facetas, tem mais drivers, tem mais motivos para se operar dólar, tem entrada e saída de câmbio do país, tem uma série de camadas, você não consegue pegar todas. No índice você consegue meio que dizer mais ou menos, o que parece o quê. Você consegue meio que categorizar com um pouco mais de acurácia. Então, putz, você precisa de ferramentas que te levam até essa acurácia. Tá? Eu acredito que a Anelógica, com as ferramentas que eu desenvolvi, tem. Tá? No dólar, essa acurácia de quem é quem é mais difícil. Não que ela não seja possível, mas ela é mais difícil. Ela já foi mais fácil quando eu operava intraday de dólar no passado. Hoje ela é um pouco mais complexa. Talvez, para um entrante no mercado, talvez esse mapa de fluxo ou o Bookmap para o dólar, talvez possa fazer um pouco mais de sentido. Talvez. Para mim, não faz. Mesmo que eu fosse voltar a operar dólar hoje no intraday,
Por conta de tudo isso que eu falei aqui, sim, eu não usaria. Mas não significa, de novo, que ela é inerentemente ruim, tá? Assim, tem que pontuar, né, levar em conta esses pontos que eu citei aqui e ver se faz sentido para você ou não, tá? Gravei esse vídeo porque muita gente pergunta: o que você acha? O que você acha? Bom, eu acho isso, eu não uso por essas razões, mas não significa que ela é inerentemente ruim, tá? Assim, eu só acho que você deixa muita informação na mesa, né, por eventualmente só usar ela. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo, que aí você mostra pro YouTube que esse conteúdo é bom, ele divulga para mais pessoas também. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. E, sério, comenta esse vídeo, dizendo o que você achou, se já usou Bookmap ou não, se não usou, se usou o mapa de calor da Nelogica, o que achou, né? Se não usou, se pretende usar, o que acha e por aí vai. Ou, né, sugerindo um tema para o próximo vídeo, porque a maior parte, né, dos conteúdos que eu tenho feito aqui, de alguma forma, eles são dúvidas que você posta ou aqui embaixo no YouTube ou lá no direct do Instagram. Beleza? Abraço, boa semana!